Pessoal, aqui é o LC da LC Pint Decor. Como prometido, né, o curso de pintura industrial, e a gente está no segundo tópico, que íamos falar de ferramentas manuais e ferramenta mecânica. Porém, como o vídeo do primeiro vídeo ficou com 28 minutos de vídeo, esse vídeo nós vamos encurtar um pouco mais e vamos falar só sobre um tipo de serviço, que é o uso das ferramentas manuais, tá? Então, o que acontece? O uso de ferramentas manuais para superfície de preparo, para você preparar uma superfície para o seu trabalho. Quais são os tipos de ferramentas manuais usuais no ramo da pintura industrial? Você tem o picador, lixa de mão, escova manual, tá? Espátula, que são ferramentas manuais para o teu uso ali rapidinho para você, e o uso de trapo e solvente. Vamos lá. Qual é o fundamento do serviço manual? Qual é o intuito do serviço manual? Primeira coisa, o que o pintor ele tem que fazer quando ele chega em um local que ele vai fazer um serviço sobre a superfície? A primeira coisa que ele precisa fazer é a sua observação, sua inspeção visual. Você vai inspecionar o local, vai visualizar, ver o que deve ser feito para poder iniciar um trabalho. Todas as vezes que tu vai atacar uma área a ser tratada, você precisa lavar com água doce. Sim, lavar com água doce, água potável. Para quê? Para que você venha tirar toda a impregnação de intempéries do substrato causado pelo tempo, né? Sabemos que o vento, né, na aula passada, a água salgada, a chuva, tudo isso gera uma atmosfera de intempéries para contaminar o substrato. Então o que você deve fazer? Lavar com água doce. Feito isso, você vai começar a fazer o que na superfície? Se ela for uma superfície metálica, você vai abrir um perfil de ancoragem ou rugosidade para aderir à tinta a ser aplicada. Como que eu faço isso, LC? Você faz o seguinte: você pega uma lixa de mão de ferro, tá? Normalmente entre 100 a 150, você pode botar 120, 150 mesmo, ou 100. Eu uso normalmente 100. Aí o que você faz? Você passa levemente a lixa manual, entendeu? Sobre o substrato, sobre a superfície, para abrir os seus perfis de ancoragem, para a tinta aderir ao substrato. Essa é a função do perfil de ancoragem. Esse é o uso da primeira ferramenta manual, lixa de mão, tá? Muitos perguntam, mas para que o picador? O picador é, por exemplo, o cara fez uma solda em tubulação, em chaparia, no que for, você precisa bater com o picador para arrancar aquelas carepas que fica na solda do eletrodo, tá? Uma capinha que fica flutuante, né, em cima da solda, para você poder fazer a limpeza, para você aplicar tinta. Porque futuramente, se você aplicar tinta sobre este intempérie, sobre esta solda, futuramente ele vai sair do lugar, e o local que você deixou sem a cobertura, sem a pintura industrial, você deixa ela propícia a receber todos os intempéries, né? E contaminar novamente a chapa, dali sendo ela desprotegida, e ela passa a ser um local bem certo de começar uma corrosão e uma oxidação, tá bom? Então esse é um detalhe que você tem que atentar bastante. A escova manual é uma escova de mão. Depois eu vou passar um vídeo somente mostrando as ferramentas, tá? Você pega a escova manual, ela serve para você limpar e ilustrar a solda, por exemplo, para você deixar ela bem brilhosa, você deixar ela bem limpa, para você aplicar assim a tinta. Então, pessoal, o que acontece? Sabemos que
o que é a corrosão, sabemos o que é o primeiro tratamento a ser feito, tá? O tratamento manual, ele é um tratamento que você aplica somente em chapa que está no grau 1, tá? Ou no máximo grau 2, mas com oxidação bem leve. Se for uma oxidação bem pesada, aquela que forma-se carepa, que forma-se alvéolos, você não tem como usar a ferramenta manual, você vai usar a ferramenta mecânica para fazer um tratamento mais profundo da área a ser pintada, ok? Então se atenta a isso. Ferramentas manuais: lixa de mão, escova manual, picador, espátula, pano ou trapo, tá? A gente usa muito na plataforma trapo, e solvente, e principalmente água doce, tá? Água potável, água corrente, para você lavar o substrato a ser pintado, tá? Aí você vai falar assim, mas LC, e se o substrato tiver sujo, mas também tiver impregnado de graxa? Aí você vai usar o trapo com solvente para fazer toda a limpeza, porque a superfície ela não pode estar contaminada com nenhum tipo de intempérie para você aplicar uma tinta de primer, um fundo ou até mesmo uma intermediária, qualquer tipo de tinta. Todas as vezes você vai saber no passo a passo da tinta quais são as camadas e por que você tem que fazer quando aplicar o fundo. Depois vai ter intermediário, mas você precisa fazer um processo nisso aí para poder aplicar essa tinta novamente. Então a gente vai aprender isso logo mais com o vídeo da aplicação de tinta, tá? Então tem muita coisa para rolar. Eu queria que você, fortalecesse a gente aí com like aí, se inscrevesse no canal, para que a gente possa estar colocando, os vídeos com mais qualidade. Nós vamos preparar, fazer uma vinheta, fazer uma coisa bacana para que você curta o nosso canal lá e que você não fuja, a gente não fuja, nós não fuja da programação, tá bom? Então você já sabe o que é corrosão, já sabe o que é equipamento manual, ferramentas manual, e entraremos com vídeo de ferramentas mecânicas, tá? Falando sobre agulheiro, desengrustador, lixadeira pneumática, jato abrasivo e hidrojateamento, tá bom? Então você vai ficar ciente disso aí. Na próximo vídeo a gente vai estar divulgando para vocês cada item, qual vai ser o cronograma a partir de agora do nosso vídeo aula. Valeu, galera, fica com Deus, grande abraço, obrigado pela força que tem nos dado. Grande abraço.